Glórias a Deus, aleluia, louvado, engrandecido, adorado, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus e nosso Pai. Aleluias! E assim adentramos neste momento a presença dele, com auxílio e com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nada somos sem ele. Aleluias! E assim queremos estar sob a sua unção nesse tempo. Estava caminhando e fazendo alguma coisa, é claro, quando de repente me veio uma frase na minha cabeça. E a frase foi essa: o que é a verdade? E aí eu comecei a pensar e logo me lembrei, claro, da palavra de Deus, que essa foi a colocação de Pilatos para Jesus. Ele diz: eu vim para pregar a verdade. É aquele que crê na verdade, né? Ele é salvo. Aleluia, ele passa a ter vida com Deus. E a verdade, é claro, é Jesus. João 14,6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é uma igreja, não é um ser humano, não há outro nome a não ser o nome de Jesus que nós podemos ser salvos. Não adianta inventar, amém? Aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, estabelece, nós temos que cumprir, amém? Se nós chafurdar a mensagem, se nós realmente perder para outros lados, né? Criar coisas que não existem, andar por caminhos que não existem, que Deus não estabeleceu, isso é morte, amém? Mesmo tentando fazer o que é certo. Mas essa foi a palavra de Pilatos, que é a verdade. É interessante, né, Marcos, que nós temos uma profecia, uma palavra, que diz que muitos procurarão a verdade e não a acharão, né? E a gente sempre interpreta isso quando a igreja for retirada. Mas Deus tem mostrado que essa interpretação não é bem assim. Porque hoje, pela diversidade de igrejas, teologias, a gente vê que existe um grande conflito. E chega-se até a lembrar do tempo de Juízes, onde perdeu-se a verdade, perdeu-se o caminho. As pessoas criavam a sua própria verdade, o seu próprio caminho, estabelecia a sua própria justiça. Então era uma baderna. E a consequência, é claro, escravidão, né, domínio por outras nações. E então sempre havia um povo que se levantava em oração, aleluia, para buscar a Deus pela nação de Israel. Então Deus então suscitava o juiz, alguém que vinha para libertar aquele povo do jugo do inimigo. Agora veja bem, amados, se nós procurássemos naquela época onde estaria a verdade, que coisa terrível, que Babel, não é? Como é que a gente iria encontrar essa verdade? Diante daquela confusão toda, cada um estabelecendo o seu jeito e a sua maneira. Traga isso para hoje. Traga isso para hoje. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vimos o problema, né? Teologias diversas, igrejas diversas. Ela vai se dividindo, a maioria vai se dividindo. Não aceita isso, estabelece isso. E vamos lá. Nessa confusão toda, se alguém perguntar o que é a verdade, o que é que nós responderíamos? E se alguém perguntar se estou procurando onde é que está a verdade, o que você diria? Quem sabe a tua igreja? Né? Quem sabe a tua teologia? Mas há tantas. Então a gente vê que nesse tempo se estabeleceu uma grande confusão. Uma grande confusão. Ainda bem que nós temos um livro chamado Bíblia. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade que Deus enviou. Então é muito mais ainda esse tempo de termos uma comunhão mais próxima da palavra de Deus. E, acima de tudo, uma comunhão íntima com o Espírito Santo,
para a gente ser conduzido na verdade. Não podemos nos isentar, né, das pregações, dos ensinos, mas precisamos ter em nosso ser o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É claro que temos que buscar, mas quem estabelece essa verdade em nosso ser é a palavra, na unção e na revelação do Espírito Santo, do seu convencimento. Mas nós temos um dia de hoje que é uma pergunta difícil, porque a verdade é a verdade, não pode haver meio termo. E aí? A gente vê muitas pessoas embaralhadas, em confusão por causa disso, porque tem procurado a verdade. E ela vê que é uma grande confusão, uma grande miscelânea de ideias, de maneiras, de forma, e a gente vê isso. Por exemplo, fazia um discipulado com uma pessoa. Glória a Deus, a coisa estava andando, a pessoa estava, retendo a palavra, estava sendo transformada pela palavra. Né? Fizeram 6 estudos para prepará-las e ter uma convicção na palavra de Deus da sua decisão. Primeira coisa é a decisão, depois vem então a preparação, mano. Como é que alguém vem do mundo sem saber nada, né? Ela ouve uma palavra e é batizada. Quando ela decide isso, glória a Deus. Mas é preciso que a gente o quê? Traga fundamentos para que ela venha, então, não é, ser mergulhada nas águas, né? Ser batizada, mas da maneira correta, com entendimento. Mas parece que nesse dia a pressa é fundamental. A pressa de crescimento, a pressa de ter um nome, a pressa de poder dizer eu venci, como se quantidade de pessoas fosse a resposta. A resposta é pregar a verdade. Pregar a verdade. A gente vê que Jesus, não é, quando ele ressuscitou e subiu aos céus, de meio de tanta gente foi abençoada, que ouviram a verdade, que tiveram com a verdade, 120 pessoas somente estavam lá para receber o Espírito Santo. Mas essa palavra mexe muito. Pilatos faz uma pergunta: o que é a verdade? É claro que naquele momento ela tem uma função, mas hoje, onde está a verdade? O que é a verdade? Como é que eu posso achar um lugar onde eu posso me congregar e ali ouvir a verdade? Não a teologia daquela igreja, né? Não a sua forma de ser, sua maneira. É claro que não. Porque a única coisa que pode nos salvar, nos libertar, nos curar, nos levar para o céu, é a verdade, a palavra de Deus estabelecida na Santa Bíblia. Então o que eu tenho que fazer, amado? Eu tenho que buscar conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que precisar discernir a vontade de Deus, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dão a medida certa. Aleluia. Hoje a gente vê que os homens são escravizados. Escravizados. Porque não tem a liberdade de pensar, de refletir. Né? A gente é colocado o quê? Uma relação. Você tem que andar desse jeito. Né? Quando eu falo um discipulado, preparação, eu falo, amado, 1 mês e pouco. Amém? 1 mês e pouco. Eu não falo 1 ano. E muitas vezes uma pessoa, para fazer algo numa igreja, ou para se congregar, tem que ficar ali de 6 a um ano. Esperando, né, esse tempo todo, para poder se congregar ou servir a Deus. Isso é um absurdo. Amém? Então aí são os extremos. Aleluia? É claro que não. Mas para que ele faz isso? Para que a teologia daquela igreja seja incutida na mente e no coração dela, ela venha andar exatamente naquela moldura. Amém? Moldura. Quer dizer, puxa vida, não é assim. Amém? Cristianismo é liberdade de pensamento, né, de meditação, de raciocínio, na Bíblia, na unção do Espírito Santo. É assim que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. Não é alguém colocando ali um manual externo à Bíblia para você seguir de maneira nenhuma. Não estou falando de organização de igreja, parte organizacional, não. Eu estou falando da palavra, da verdade, da pregação da palavra de Deus. É claro que cada lugar tem que ter a sua organização, nem que seja básica, porque senão é um caos. Mas eu falo da palavra de Deus, aleluia, onde podemos conversar,
colocar nossas ideias. Não havia de maneira nenhuma nenhum reporte da coisa, mas deixar que as pessoas pensem, conversem e tenham a liberdade de externar o que estão pensando, por mais absurdo que seja, para que haja o diálogo, a conversação, para que haja a oração também. É aquela pessoa venha se encontrar. Aleluia! Cristianismo é uma descoberta, é um viver a cada dia descobrindo. E por isso eu preciso ter liberdade para descobrir e não me colocar, sabe, numa jaula para poder andar. Onde está a verdade? Essa é a pergunta de Deus para Pilatos. O que é a verdade? No meio evangélico, entre 2.000 e tantas igrejas ou mais, não sei, se perguntasse aonde está a verdade, meu Deus, aleluia, eu vou terminar o que eu comecei. Estava indo uma bênção, eu estava muito feliz, a pessoa estava realmente se rendendo a Cristo. Só que aí veio uma criatura e disse para essa pessoa, isso é bobagem, não precisa disso. Se tu acredita em Jesus, te batiza. Lá na minha igreja, é só você ir lá, isso aí é um absurdo, imagina. É um absurdo. E a pessoa então foi para lá e uma semana estava batizada, não fez nada, só chegou lá, você crê? Ah, creio. Bum, pronto. É membro, é dizimista, está salvo. Misericórdia. É claro que não. Um mês depois, a pessoa estava perdida. E aquela pessoa que deu esse mau conselho errou terrivelmente e vai ter que dar conta para Deus. Igreja cristã, comunidade Cristo Reina, prega a verdade. Não meia-verdade. Ela não pega a Bíblia para pensar e analisar o que tem que pregar. Ela fala com o Espírito Santo. Ela busca a revelação para trazer de Deus a palavra certa para os corações. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a frase. Essa é a frase. Conhecereis a verdade. Aleluia! Quem é a verdade? Cristo já declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente em Cristo podemos alcançar uma libertação total e completa. O que é a verdade, diz Pilatos? Quer que você pense sobre isso. Amém, amados? Nós temos que estar em algum lugar congregando, mas o nosso coração tem que estar acima de tudo, na verdade. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos buscar, né? Eu digo para você, o melhor lugar, a melhor maneira é você ter uma comunhão com a palavra de Deus, procurando conhecê-la, meditando nela, ouvindo atentamente as pessoas, é claro, amém? Mas com intimidade do Espírito Santo. Ele tem que agasalhar essa palavra no teu coração e simplesmente jogar no lixo o que não presta e ficar somente aquilo que é verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu lamento Pilatos fazer essa pergunta, porque ele estava diante da verdade. Oh, meu Deus! Aleluia! A gente não sabe depois o que aconteceu com Pilatos. Mas Pilatos teve uma experiência muito forte com Jesus. Você pode ter certeza. Uma experiência muito forte com Jesus, a tal ponto de Pilatos fazer de tudo para salvar Jesus. Mas Jesus disse, não é assim. Eu vim para isso mesmo. O meu reino não é desse mundo. Aleluias. Eu vim aqui para estabelecer o reino de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando houve o milagre daquele homem. Oh, meu Deus. 4 dias. Lázaro morto. Cristo foi lá e disse, vocês verão agora a glória de Deus. A grandeza de Deus. 4 dias. E foi lá e disse, removam a pedra. Primeira coisa, remover a pedra. Qualquer coisa que nos separe da verdade, remova. Não permita, se você quer a verdade. Fica ligado em Deus, totalmente ligado nele. Retire a pedra que impede o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, o verdadeiro mestre. E tirando a pedra, ele então deu um grito forte. Lázaro! E todos ficaram atônitos. Meu Deus, o poder da verdade. O poder que liberta, aleluia.
Então, Lázaro saiu lá de dentro, enfaixado. Está ouvindo? E Cristo, ele deu uma ordem. Tinha ali fariseu, saduceu, herodiano, meu Deus. Naquela época que tinha de religiões, eles vinham então para ficar na volta. Somente isso, para encher a paciência. Andava tudo na mentira, no erro. Só eram religiosos, orgulhosos. Vinha ali só para atrapalhar a coisa. Mas ele então disse, olhe, desatai esse homem e deixai-o ele ir. Liberdade cristã. Amém, amado? Liberdade para crescer. E aquele que quer a verdade, que busca a verdade, com certeza vai encontrar a verdade. Porque toda vez que essa pessoa querer a verdade, ele vai ter um parceiro com ele, que chama-se Espírito Santo de Deus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém? Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino. Telefone para contato 98481-3831. Ministério da Palavra e da Verdade. Amém? Que não separa para poder pregar. Ele prega aquilo que Deus manda. Amém? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até lá, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?